Shalom, Boker Tov. Muito boa tarde. Conforme prometido, eu vou dar continuidade e dar um esclarecimento sobre a questão de intolerância religiosa, o perigo que há por trás disso. E já posso lhe garantir, não tem nada a ver com Deus. Não há nenhuma influência por detrás, não é? Não há nenhuma assessoria divina por detrás das falas, narrativas, de discurso de ódio, de discurso de incentivo e excitação por parte de Deus contra um grupo, uma instituição religiosa, enfim, ou política. Vamos aprender um pouco nesse momento e eu quero aqui compartilhar com algumas pessoas essa transmissão, que eu não posso demorar muito porque eu trabalho com carteira registrada para uma empresa, tá bom? E às 19 horas eu tenho que estar no meu trabalho. Então vamos só repassar algumas coisas e com um respaldo bíblico que eu acho muito interessante. Eu acho que tá bom, não é? Eu acho que tá muito bom agora. Olha ele aí. Olha o meu amado aí, irmão Manuel, pastor Manuel. Tá aí. Eis aí, ó, pessoal. Quando eu falo que eu não generalizo a pessoa que tem o título de pastor. Título você consegue em qualquer lugar, pagando, na verdade. Mas tá aí, um homem que é de Deus, um homem que é de fé, um homem que não olha para as circunstâncias econômica, financeira, não olha para lugar, se é grande, pequeno, bonito, se está numa grande avenida econômica, luxuosa, de alto padrão, ou se está um pequeno bairro. Tá aí o irmão Manuel dos Santos. Prazer em tê-lo aqui, viu, meu amado? Você sempre esteve no meu coração. Tá bom? Então, algumas coisas eu quero esclarecer hoje aqui nessa transmissão. Em primeiro lugar, as fake news que estão fazendo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que, obviamente, eu não concordo com a atitude dele de vetar, não é? Ali na emenda da PEC, enfim, da lei, que proibia as saidinhas de presos. Bom, aí nós vamos devagar um pouco na jurisprudência, não é? Nas leis, nas benécias, regime semiaberto, etc, etc. A questão é, quantas pessoas já morreram com as saidinhas dadas aos presos? Ah, tem a questão da humanidade, etc, etc, etc. Então, ministro Ricardo Lewandowski, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Supremo Tribunal, pense também na humanidade das pessoas que estão sendo vitimadas cotidianamente nesse Brasilzão que nós temos. E a vergonha que nós temos como segurança pública fora desse país. Não é?
Acho que questão de humanidade é preservar a vida de quem trabalha, de quem estuda, de quem é pai de família, de quem está levando uma vida honesta e justa, e não de quem está no mundo do crime porque quer ganhar dinheiro mais fácil. Então, nessa parte, eu discordei veementemente, totalmente, da atitude do presidente Lula em relação a ele vetar a proibição, não é, da saidinha de traficante, homicida, ladrão, pedófilo, enfim, toda essa corja de pessoas com reincidência já. Porque muitos saem, não voltam, e quando saem vão lá e vingam, matam um promotor público, matam um juiz, matam um policial, estragam, arrebentam com uma família, matam uma criança, matam um pai de família, matam uma mãe, um vovô, por dinheiro e assim por diante. Nessa parte eu não concordo de jeito nenhum. Agora, em relação às fake news que os grupos de bolsonaristas estão fazendo no Rio Grande do Sul, é de uma mediocridade, é de algo hediondo, é de algo pérfido, é de algo nefasto, é algo podre, fétido, onde não há aí consciência e coração humano, mas insensibilidade, psicopatia, e você se aproveitar de momentos de dor, de luto, de perda, de bens materiais e de vidas humanas, crianças, jovens, adultos, idosos, idosas, pais, mães, tios, avós, ainda submergidos sobre a lama que o rio agora deixa baixando as águas. Então, Pablo Marçal, Silas Malafaia, dono da Havan, inclusive o dono da Havan até elogiou os atos do presidente Lula, não é? Esse pessoal de extrema direita, desculpa bolsonarista, a vocês que gostam do Bolsonaro, aproveitaram para a lacração, mostraram que são aqueles urubus ou abutres, conforme disse Yeshua no Novo Testamento, onde estiver o corpo, aí estarão as águias, as aves de rapina, os comedores de carniça, os que gostam de se apropriar da decomposição, da destruição, da morte, da tristeza de vidas e de pessoas. São vocês que mentiram, tentando de qualquer maneira desconstruir a imagem do presidente Lula, que agora conseguiu 2 aviões do mundo árabe para poder ajudar o Rio Grande do Sul, liberou bilhões para ajudar o Rio Grande do Sul, enquanto o senhor Eduardo Leite, governador do estado, vem a público pedir para o povo parar de dar doações, porque vai quebrar o comércio do Rio Grande do Sul. Ora, o comércio está quebrado faz tempo, não sei se o senhor não reparou isso ainda. E para lembrar e refrescar a sua memória, não é? O governador do Rio Grande do Sul, quando houve há pouco tempo, menos de um ano, essa enchente no Rio Grande do Sul também, ao invés de ele estar lá, não é? Ele estava no show da Ivete Sangalo, dançando com o seu companheiro. Enquanto as pessoas chorando debaixo d'água, pessoas mortas. Então vamos parar de ser hipócrita, Brasil. Vamos ver a atitude das pessoas. Esquece a legenda, esquece o partido, esquece essas bobagens de comunismo, esse besterol que todo mundo vem pregando há um bom tempo. Vamos ver o trabalho do homem, tá bom? Agora, vamos dar só uma olhadinha assim, nessa questão de intolerância religiosa, que eu acho isso de suma importância. E para começar essa live de hoje, eu quero citar para você aqui, deixa eu ver, qual versículo eu cito primeiro? Eu vou citar aqui esse texto do livro de aos Romanos, quando o Paulo escreve. É claro que ele está dentro de um contexto, eu estou pegando esse texto para fazer uma aplicação sobre os líderes religiosos brasileiros, nem todos, como eu disse, mas sobre a influenciadora que se diz cristã, evangélica, que ama Jesus e que veio afirmar, né, veio incitar, cometer crime de intolerância racial para com os negros, para com os afrodescendentes, de religião de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outras referências do culto africano, dizendo que Deus desceu com ira no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem muito macumbeiro,
né? Se não me engano, eu ouvi dizer que tinha 31 ou 37 mil centros de terreiro de religião de matriz africana, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu fui dar uma pesquisada aqui, o censo do IBGE de 2010 para cá desmente essa história de que a igreja vem falando, que lá tem pouca igreja evangélica, que lá tem pouca igreja católica e que o Rio Grande do Sul é um país de ateus. Isso é conversa para boi dormir. Isso é pretexto que se usa para esconder o recalque, para esconder o fracasso teológico cristão, católico e cristão também evangélico. É uma questão mais de logística, de disputas, de espaços como quarteirões, ruas, bairros, guetos, vielas, quebradas, subúrbios, para ter lá sua filial, para ter lá sua regional, para ter lá sua sede, a sua igreja. E claro, como se fosse uma pescaria, pegar dezenas ou centenas de pessoas para o seu cesto, entendeu? Ou para o seu gado, como se fosse ovelhas, não é? Porque se fosse a maioria evangélico, ninguém estaria falando nada, atacando as igrejas de matriz africana. Então, vamos começar essa live assim, ó. O apóstolo Paulo, o Shaul, ele vai dizer assim aos Romanos 1,18, e eu quero ler para você em grego, que ele vai dizer assim, depois eu falo em português. Apocaliptetai gar orgen teu api orano, epipasan asebian, kai adikian antropon, tomten alente, en adikia, cateconton. Paulo está dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ora, se a ira de Deus, não é? Ela se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu queria perguntar para o apóstolo Paulo, aonde está essa ira de Deus que não se revelou ainda? Talvez, né, essa ira de Deus tenha se revelado pela infantilidade, pelo abuso, pela exploração dos textos aqui, como eu escrevi, dos textos lá, ó. Deixa eu ver, assim esse aqui está melhor. Opa! Dos textos lá em grego e dos textos também, e dos textos também, dos textos em hebraico, Bar Mitzvah, Miqueias, etc, 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 que condenam a atitude desses falsos pastores, falsos evangelistas, missionários, e que se auto-intitulam profetas, profetas do caos, não é? Onde está a ira de Deus que não pega eles? Onde está a ira de Deus que não pega o Edir Macedo? Onde está a ira de Deus que se revela no céu, que não pega o Valdemiro, que não pega o Silas Malafaia, que não pega os pastores assembleianos? Não posso generalizar todos, mas grande parte corrompida com partido político, com PL, com União, com DEM, etc. Né? Que rouba a Deus, tira do povo, põe na sua conta, usa também a sua influência com ministros, como da educação, o ministro Newton, presbiteriano, que estava repassando o dinheiro público do MEC para os pastores que agora estão presos. Tem tantos pastores que devem estar presos nesse momento. Eu só vou acreditar na justiça de Deus que se revela nesse país quando todos eles estiverem presos e as suas igrejas fechadas e os seus bilhões devolvidos aos cofres públicos ou ao povo que assim o sustentou e ergueu os seus templos. Muito bem, porque quando você vai declarar imposto de renda, se você cair na malha fina, você está ferrado. Por que eles não declaram? Porque são instituições filantrópicas, estão livres. É mais uma manobra política da bancada evangélica para não pagar imposto e viver de boa. Carro, gasolina, carro, apartamento, mansão, celular, tudo incluído como não declarar imposto, não é? Todos os bens agora pertencem à instituição e eles vivem como reis. Bom, versículo 22 de Romanos 1,18. Pascontes reinai sofoi e moran tesan. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Um exemplo que eu te dou bem claro é o Silas Malafaia. Versículo 25. Retenes metem laxam, ten alenteian ton, teon, entou pseudei. Kai esebas tesan kai, eletransan, ten kisen para tonte kisanta. Rosistin eugoletos, eulogentos, estos aionas, amém. Me perdoe porque, por causa da Covid, eu perdi bastante coisa aí na parte cognitiva e de memória, né? Ainda mais do grego. Mas Paulo está dizendo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E é isso mesmo, adoram seus líderes, adoram profetas, como essa senhora profeta do Caos do Maranhão, e que volta à tona aí nas redes sociais para ganhar mais visualizações, ganhar monetização, ganhar mais inscritos, profetizando que agora a próxima desgraça será em São Paulo. Já disse que o Deus dela você também tem, que é só você entrar no site aí, no site de meteorologia, só você consultar que você vai saber, os caras estão falando lá, os verdadeiros profetas da natureza, que são os meteorólogos, ixi, agora escapou aqui, meteorologista. Bom, enfim, você sabe o que eu estou falando. Através dos satélites, das estações espaciais, das imagens que detectam, não é? Conseguem ver o calor da Terra, conseguem ver o desequilíbrio ambiental, conseguem ver aí as grandes ondas, os grandes ventos, furacões, não é? Que vem do mar e o impacto de destruição vai ser muito grande. Esse aí é o Deus, talvez o Google ou Wikipédia, ou as pessoas quando buscam aí nesses sites, não é? Como o Semadem, enfim, buscam aí para saber as próximas possíveis catástrofes, mas não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem revelação coisíssima nenhuma. Eu faço o meu apelo de novo. Missionária ou profetisa do Maranhão, que para mim é uma bruxa de Salém, uma profetisa do caos da desgraça. Procure profetizar qual vai ser o próximo. Revela aí qual vai ser o próximo escândalo público, escândalo, não é? Por que a senhora não revelou os escândalos de 22 prefeitos do Rio Grande do Sul que não eram do PT e foram todos presos por corrupção? Por que a senhora não revelou antes as atitudes do governador Eduardo Leite em rechaçar 498 ou 496 medidas de segurança, de prevenção, não é? E de cuidado com o meio ambiente, com a terra, com a geografia, com o espaço, para evitar essa catástrofe que teve hoje? A senhora não profetizou, a senhora não viu. Agora, profetizar morte e desgraça, já encheu o saco, desculpa-me o termo de baixo calão. Bom, tendo lido esses textos aqui, eu continuo com esse texto aqui. Provérbios 18, 21, agora em hebraico, diz assim, Mavet ve'raim ve'yad lachon. Ve'ocha ve'char. Yokhar. Pirregar. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Prestem bem atenção, vocês que são pentecostais. Prestem atenção no que vocês estão criando na mente de vocês, elaborando profecias, caos, desgraça, etc. Prestem bem atenção que vocês estão contribuindo apenas para a desgraça. Uma narrativa tóxica, uma exegese pérfida, cheia de morte, cheia de luto, cheia de desgraça. E vocês ainda ousam, de forma infantil e burra, de dar glória a Deus, glorificar a Deus pelo poder de Deus, pelas águas derrubar casas, derrubar prédios, matar pessoas, animais, destruir campos de agricultura, de arroz, de milho, de soja, de café, matar bois e vacas, ovelhas, cabras. Que Deus é esse? Esse não é o Deus que está lá nas Escrituras, não. Tá bom? Então, cuidado com a língua, porque se você é influenciador, é youtuber, é pastor, é padre, vou mostrar que o padre Paulo da Silva, a asneira, o besterol que esse sacerdote falou, por intolerância racial, por racismo, uma série de coisas, enfim. Então, cuidado com o que você fala.
Se você é um ícone, é uma referência de palestra, de homilia, de pregação, e as pessoas seguem você, gostam de você, admiram você, ore, reze, busque, jejue 10, 100, 1000 vezes antes de falar besteira para o povo que é completamente ignorante, teologicamente falando. Não é à toa que o catolicismo chamam eles de leigos, ok? Muito bem. E o Tiago 3, 5, 6 vai dizer assim, em hebraico. Shenech mar gadol chayar vesh ketanach taveirenu gan halashon eshri olam mal avelar. Assim também, olha o que Tiago diz, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque, um pequeno, veja quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Presta bem atenção que vocês profetizam aí, da Gideões, dos pentecostais, que ficam assustando as pessoas, colocando medo e pânico, não é? Vocês estão fazendo isso daqui, estão incendiando a psicologia, a mente, a preocupação, o dia a dia, o cotidiano das pessoas que têm medo de dormir por causa da boca pérfida, por causa da linguagem satânica que vocês estão fazendo para esse país, não é? Não estão contribuindo em nada, mas vocês ganham para pregar, vocês ganham para profetizar, lotam igreja, são os deusezinhos do caos, na verdade, não é? Bom, agora eu quero ler também, vou deixar isso daqui, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, isso aqui é a Defensoria Pública do Estado do Paraná. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler para você, ou melhor, eu vou mostrar para você, tá bom? Só que espera um pouquinho, que eu vou ter que arrumar aqui, que a porta do meu guarda-roupa ficou aberta, eu não quero que vocês vejam as minhas roupas velhas. Pronto. Vamos lá então. Presta atenção no que eu vou ler para vocês e aprendam que no nosso país existe Constituição, existe o Código Penal brasileiro, existe lei e existe punição. Ninguém está acima da lei, ok? Precisamos cumpri-la. E as coisas que vocês estão fazendo, o que a Michele Dias Abreu, de 46 anos, de Governador Valadares, fez, caracteriza crime, e é por isso que ela foi processada pelo Ministério Público e por uma juíza. O que um pastor de uma igreja que está falando e relembrando que o pastor que morreu no acidente da TAM profetizou sobre o Rio Grande do Sul, ele falou também essa questão de estatística, de pequenas igrejas, nós estamos fracos, tem muito mais casa de macumba, de culto africano, de satanismo, não é? Do que igreja no Rio Grande do Sul, parará, e falou um monte de besteira. A questão não é a questão espiritual, é a questão de firma aberta, quantidade de CNPJ, quantidade de igreja em cada esquina, para ganhar as pessoas, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 5, como pássaros presos em uma gaiola. É assim que o sistema religioso faz. Tem algum problema em frequentar uma comunidade? Tem algum problema em ser membro de alguma comunidade? Não, desde que você não seja trouxa e desde que o pastor seja honesto, seja bacana, seja humilde, seja humano, desde que o pastor esteja com o coração voltado para a ajuda social das pessoas e levantar a vida das pessoas de fato e verdade, não fica só com blá, 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 blá. Quando a comunidade se une em amor, sim, em coinonia, em comum, quando a comunidade ama, quando a comunidade vai lá e junta todo mundo e tira-se os dinheiros da comunidade, tira-se, para que propósito? Para dar o carro novo para o pastor? Para dar casa de mansão, fazenda, gado, empresa com laranja ou teste de ferro? Ou para colocar dinheiro para fora do Brasil? Evasão de divisas? Colocar dinheiro lá no Banco da Suíça, nas Ilhas Caimãs? Não! Quando o dinheiro da igreja é usado para construir casa para quem não tem, para ajudar a construir farmácia popular, faculdade, curso técnico, ajudar as pessoas, é válido.
É uma bênção. Para isso serve, então, o dízimo, conforme o livro de Devarim, que é Deuteronômio, acho que 14, vai falar sobre isso, que é para as pessoas pegarem os seus dízimos, pegarem ali o que restar dos seus dízimos, deixa lá o resto, o que caiu da árvore, não pegue tudo, para que o estrangeiro, para que o pobre, para que a viúva, para que o órfão se alimente e viva. E ainda tem a questão da doação, de dar, de ajudar e de ser caritativo, está desde do Deuteronômio 14 até o Miqueias, capítulo 3, e sim, Zacarias, e Jesus vai falar sobre isso no Novo Testamento também. Então, o problema não é se juntar ali, estar num lugar para louvar a Deus, para invocar a Deus, para ler os textos. O problema está no líder que está dirigindo aquilo apenas para tomar o teu dinheiro e não ajudar você com nada, a não ser com uma simples oração. Vamos ver aqui o que a lei fala sobre intolerância religiosa, porque cresceu muito a perseguição, o massacre, até uma mãe do santo foi assassinada esses tempos atrás, a tiros, também era líder comunitária, como no Rio de Janeiro, eu disse lá na outra gravação, a questão do morro Israel de Deus no Rio de Janeiro, onde o tráfico comanda lá, e o próprio bandido, assassino, ladrão, o próprio criminoso, não é? O próprio destruidor de lar, de vidas, sob um conluio com pastores do Rio de Janeiro, agora invadem os templos das mães de santo, o pai de santo, manda elas quebrarem todas as imagens, derrubar todos os seus altares, os seus rituais, a sua fé, alegando que o morro lá é de Jesus. Me diz uma coisa, Jesus compactua com o tráfico de drogas? Jesus compactua com pessoas morrendo de overdose? Jesus compactua em pastores do Rio de Janeiro com jovens, homens, mulheres em crises convulsivas, espasmos, loucura, com a perca da consciência através do crack, da cocaína e do K9? Jesus compactua com essas pessoas doentes como zumbis na Cracolândia, assaltando, matando, tacando pedra, matando motoristas, pais de famílias, invadindo lojas, que levou anos para o cara conseguir fazer um comércio, pagando o simples ou pagando uma burocracia de imposto nesse país que mais rouba. Jesus compactua com armamento para roubar banco, para matar, para invadir as pessoas, para pegar, para estuprar a mulher. Compactua, pastores do Rio de Janeiro. Então que porcaria, que raio de Israel, de Deus é esse nesse morro que está atacando e matando e perseguindo, primeiro por racismo, depois por intolerância religiosa e pela narrativa que tudo é do diabo, é do cão, é do capeta, e não é nada disso. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui e vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Deixa eu virar aqui. Muito bem. Deixa eu ver se eu afastando aqui vai ficar um pouquinho melhor. Opa! Calma, que é ao vivo. Eu não tenho ainda o estúdio, tá bom? Não tenho ainda aquele estúdio e tal. Mas vamos ver aqui. Isso aqui vai dar. Ô, meu pai amado. Tá complicado aqui. Vou colocar esse aqui pra cá. Vou afastar mais um pouquinho. Meu pai do céu. É assim mesmo. Depois o pessoal vai ficar fazendo meme comigo aí, né? Opa. Ah, tá. É por causa do fio aqui, ó. É por causa desse fio aqui. Pera aí. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Nós já vai ler aqui rapidinho. Que eu ainda tenho que trabalhar ainda hoje. Deixa eu ver se vai agora. Não. Pronto. Vamos afastar mais um pouquinho de lá. Agora vai. Olha só o que está escrito aqui. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Vai ter que aumentar de qualquer jeito mesmo, não tem problema. Essa matéria aqui, eu vou ter que tirar, tá? Só assim que eu vou... Não repara não. Olha só o que diz essa matéria. Aqui, ó. Departamento... Perdão, Defensoria Pública do Estado do Paraná. Ó, luta contra a intolerância religiosa também é trabalho da Defensoria Pública. Isso aqui é 2023, tá? Aí vai vendo uma mensagem. No dia 21 de janeiro, olha só, faleceu na Bahia
Não vai dar não. Eu tenho que deixar assim. Vamos ver se vai agora. Eu vou virando assim devagarinho. Ó. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Acho que assim fica melhor. No dia 21 de janeiro de 2000, aqui ó, 21 de janeiro de 2000, faleceu na Bahia a Ialorixá Gildádia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum. Eu vou deixar assim, peraí, que eu vou arrumar só mais um pouquinho aqui, porque senão vai demorar muito a live, eu não quero que demore. Tá bom? Vamos colocar aqui assim. Virar aqui. Ó. Então a matéria está dizendo assim. De Ogum, né? No dia 21 de janeiro de 2000, faleceu na Bahia a Ialorixá Gildádia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum. Presta atenção. A religiosa fundadora do terreiro de Candomblé, Axé Abassá de Ogum, sofreu um ataque cardíaco após passar por difamações que questionavam sua fé e o seu caráter. Em homenagem a ela, desde 2007, essa data, 21 de janeiro, celebra no Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Para marcar esse dia, saiba como a Defensoria Pública do Estado do Paraná, o DPE-PR, atua na defesa dos espaços sagrados das religiões de matriz africana, que ainda são as que mais sofrem com a intolerância religiosa em nosso país. Como explica a primeira subdefensora pública geral da DPE-PR, Olenka Lin Silva. Ela vai dizer: as religiões de matriz africanas carregam contra si um preconceito secular, que é desde quando a Igreja Católica veio para cá, os europeus, aquela coisa toda, a gente já sabe, né? Reflexo do racismo estrutural. O raciocínio de grande parte da população, sobretudo a não negra, sempre foi no sentido de que se trata de religião cujas práticas não obram para o bem. Quer dizer, o conceito, a ideia é de que o centro de macumba, né, sempre vai trazer uma doutrina demoníaca, feitiço, feitiçaria, magia negra, aquela coisa. Mas a magia branca é a pior que tem. Vamos lá. Sobre o tema. Infelizmente, esses aspectos denunciam a força. Por outro lado, a má vontade generalizada em se aprender sobre o tema. Infelizmente, esses aspectos denunciam a força que o racismo tem de fazer com que tudo o que diga a respeito à população negra, em sua maioria pobre, quando não é deixado à margem das políticas públicas, recebe a pena de negatividade, para dizer o mínimo. Não é por outra razão que são essas as religiões que mais sofrem ataques de todos os tipos e que acabam por acionar os serviços da Defensoria Pública, que irá, em suma, lutar pela efetivação do direito constitucional fundamental à liberdade religiosa. Vamos lá. Liberdade de religião, um direito humano. Não é só as religiões de matriz africana que a igreja cristã, os evangélicos em especial, persegue, não. Também tem a fé dos povos originários, dos índios, dos pajés, dos xamãs, que tudo por evangélico é diabo, é demônio, é satanás, só é Deus, o Deus branco, loiro, do olho azul, europeizado, não é? Tipo de um He-Man ou tipo de um Thor. Esse é o Deus maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Liberdade de religião, um direito. Toda pessoa tem direito à liberdade de religião, consciência e pensamento. É o que diz o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é um país signatário. E, portanto, tem o compromisso de fazer valer esse direito em seu território. No Pará, o Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos é o NUCIDH, o NICID, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, busca
cumprir esse papel, fazendo a defesa dos espaços sagrados para a população paranaense. Um dos casos mais recentes aconteceu em julho de 2020, quando o templo Ileace Airaquiniba, localizado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi depredado em pichações racistas e preconceituosas. Mensagens de ódio foram arremessadas para dentro do muro do templo, que já respondia na justiça a processos administrativos e judiciais movidos por vizinhos. O NUCID prontamente requereu a instauração de inquérito policial para apurar o caso, o que aconteceu em setembro daquele ano. No momento, as investigações ainda se encontram em curso e o núcleo segue na defesa do espaço religioso. Mas vamos avançar um pouquinho, senão o tempo vai demorar muito. Avança, eu quero falar mais da lei, não é? Aqui, ó, leis brasileiras combatem a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um crime no Brasil. E diversas leis asseguram a liberdade de culto e a proteção a quem queira professar a sua fé em território nacional. Quando o Dom João VI chegou aqui no Brasil, a única religião oficial era a Igreja Católica Apostólica Romana. Não havia permissão de nenhum outro tipo de crença, de credo, expressar a sua fé, o seu culto e os seus rituais. Vocês sabiam disso, né? Agora, os evangélicos estão querendo fazer a mesma coisa. Já assumiram as bancadas evangélicas e querem aí acabar com o catolicismo, acabar com outras religiões, e só deles tem que prevalecer. O Jesus é só dos evangélicos. Vamos lá. Leis brasileiras combatem a intolerância religiosa. Começando pela Constituição Federal de 1988, que eu tenho aqui, ela está pequenininha, mas ela me é muito útil. Aqui, ó. E também tem o Código Penal que está aqui embaixo, dando apoio, que é desse tamanho. Eu tenho também aqui a minha Torá, que eu tenho que aprender mais, cada vez mais. Eu tenho aqui também, cadê ele? Eu tenho aqui também, eu sempre mostro isso. Esse aqui, o Nobre Alcorão, que eu tenho que aprender sobre leis civis, leis políticas e leis religiosas, para não ser injusto com ninguém. Então, vamos lá. Pela Constituição de 1988, que em seu artigo 5º, inciso 4º, garante que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tem garantia de lei. É crime, eu não posso chegar lá na Igreja Católica e quebrar a imagem de Nossa Senhora, da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima. Eu não posso fazer isso, porque graças a Deus, graças à consciência sadia, da equidade da mente humana, de estudiosos, de sábios e de nobres, tem que ter lei para segurar os selvagens religiosos, não é? Muito bem. O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848/1940, em seu artigo 208, estabelece que é crime escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa. É crime, Michele Dias Ribeiro, é crime usar o tom e a narrativa de esculacho, não é? De zombaria, no sentido pejorativo, macumba. Macumba é um instrumento musical como uma cuíca. Agora, feitiços ou oferendas é uma outra história, que eu acho que a senhora não sabe, não é? Demonizar, satanizar, ridicularizar a fé do outro, não é? Incitar as pessoas ao menosprezo, ao repúdio, ao preconceito, à discriminação, à intolerância, é crime, pastora. É crime, pastores desse Brasil. Muito bem. Estabelece que é crime escarnecer de alguém publicamente, por motivos de crença ou função religiosa. Funcionário do Estado, passando no concurso, porque ele não é evangélico, mas porque ele é mórmon, ou porque ele é testemunho de Jeová, ou porque ele é kardecista, ou porque ele é muçulmano, ou porque ele é judeu, ou porque ele é da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. As pessoas o desprezam, não é? Saem de perto, não
desenvolve um relacionamento social, amigável no trabalho por questão religiosa. Impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A pena para esses atos é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E se houver emprego de violência, a pena é aumentada. E recentemente a lei número 14.532/2023 acrescentou ao artigo 140 do Código Penal o parágrafo 3º, que determina que, no caso do crime de injúria, se ela consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena para o crime será de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Vou ler de novo. A lei número 14.532/2023 acrescentou ao artigo 140 do Código Penal o parágrafo 3º, que determina que, no caso do crime de injúria, se ela consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena para o crime será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, Lei 12.288/2010, não é? Tem em seu capítulo 3º 4 artigos que tratam do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. O primeiro deles, o artigo 23, assegura que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Já o artigo 26 da lei determina que o poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores. Por fim, podemos citar a Lei 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito ou raça ou de cor, de acordo com o seu artigo 1º, serão punidos na forma desta lei. Os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Bom, aqui vocês ficam aí que eu vou pegar. Anne Vergastas aí, que Deus te abençoe. Anne, tá no hospital? Vai dar tudo bem, sua cirurgia vai correr tudo bem, fique tranquila, fique calma, Deus te ama, ok? Nós emitimos fé, energia boa, pensamento positivo e o poder de Deus na sua vida para que essa cirurgia transcorra muito bem, perfeitamente, e você se recupere o mais rápido possível, tá bom? E você sabe que o seu nome está nas minhas orações todos os dias. Eu quero pegar agora aqui uma outra matéria, que é rapidinho. Quer ver aqui? Deixa eu ver. Que é muito importante. Enquanto vocês estão aí, rapidinho. Tô aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Eu apago aqui e vou mostrar só uma coisa rapidinho. Vamos lá. É essa lei mesmo que eu quero. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa aqui não. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui para mim. Aqui a gente tem aqui, ó, uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu pegar aqui a matéria completa. Uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tornou mais severas as penas para crimes de intolerância religiosa. As religiões de matriz africana são o alvo mais frequente de quem não respeita a liberdade de crença, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos. Só em 2022 foram 1.200 ataques, um aumento de 45% em relação a 2020. Sabe por que você não fica sabendo de ataques
as religiões de matrizes africana, porque o sistema não coloca na mídia, não é? Não rende. O sistema também é racista, está pouco se lixando para as religiões de matriz africana. Então não vai sair na Globo, no jornal, na Record, na Band. Isso não vai sair, ok? Há uma proteção aí, há uma corrente, não é? Há um desprezo também a esse povo, a essa comunidade e ao seu culto e a sua fé e as suas tradições. Por isso que não aparece na mídia, ok? Vamos lá. A lei sancionada em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo, eu vou mostrar vídeos aqui, também protege a liberdade religiosa. A lei prevê pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. E aí vai. A pena será aumentada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas, além de pagamento de multa. Antes, a lei previa penas de 1 a 3 anos de prisão. Mas vamos ver aqui. Olha lá. A punição agora é a mesma prevista pelo crime de racismo, quando a ofensa discriminatória é contra grupo ou coletividade, pela raça ou pela cor. A expectativa é de que a nova lei ajude a punir quem comete crimes religiosos e ajuda a proteger a vítima, que muitas vezes não encontra amparo quando tenta fazer as denúncias. Vamos ver aqui mais um pouquinho. O que eu quero pegar é a lei, como que ela está. Deixa eu ver aqui. Não, aqui são comentários. Mas tem uma lei, deixa eu ver aqui. Ela está aqui, ó. Quer ver? Porque eu anoto as coisas direitinho. Eu quero ler essa lei aqui rapidinho. Cadê? Ai, ai, ai. Vai cair papel aqui, a Deus chega. Opa! A Constituição, ela vai dizer assim, a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Correto? Deixa eu abrir aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se dos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 6º, perdão, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Beleza. Agora eu quero ver a outra lei, que eu achei que ela é muito interessante, não é? Aqui. A lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que diz assim, a lei 7.716. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Lei. Opa, 7.716. Essa aqui, ó. De 98. O que essa lei vai falar pra gente? Vamos lá. Jus Brasil. Muito bem. Essa é a parte que eu acho muito interessante. Ó. Não é que não. Vamos lá mais para baixo que eu vi esses dias. Aqui. Aqui. Essa lei 7.716 de 98, né, no seu artigo 20, olha só o que essa lei ela ensina. Olha só o que essa lei fala. Ela fala assim: praticar. Opa, fiquei torto. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, redação dada pela lei número 9.459 de 15/5/97. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos de multa, que foi aumentado depois para 2 a 5 anos, de prisão, não é?
E aí vai distendendo aqui o texto grande na proteção das religiões. Tá bom? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso por causa disso daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Presta bem atenção. Vou mostrar aqui uma coisa do meu canal do YouTube que eu tenho que trabalhar. Não é? E o irmão, como é que tá o irmão aí? O irmão tá bem? O irmão Manuel Santos? Tá bem, irmão Manuel? O senhor tá abençoado? Como é que o senhor tá? Deixa eu ver aqui. Oh, cadê aqui? Deixa eu só pegar aqui. Meu canal. Vamos ver? Oh, meu Deus, como é difícil essas coisas. Eu não gosto de mexer com isso aqui, na verdade, viu? Aqui, é esse canal. Aí. Eu vou abrir aqui só para os irmãos verem uma coisa. Consumido, bitolado, fanatizado. Eu penso que existe algo estranho. Essa aqui todo mundo já viu? Muito menos nos evangelhos. Não tem embasamento. Né? Então já é um lugar, digamos, manjado. Todo mundo sabe o que acontece lá no Rio Grande do Sul. Só os políticos que não Vamos dar uma olhadinha aqui nessa cara, matéria. né? Enfim. E é sabido. Tudo isso aí que está acontecendo dentro dos ambientes evangélicos pentecostais hoje é crime. O que elas fazem, o que elas falam, entendeu? Quando eles falam mais abertamente sobre... Tá chegando aí no mar, vai vindo, atado, fanatizado, carcomido, né? Vou ver aqui. Aquela... Tá dando tchutchu aqui, né? Através do... A Europa pagou um preço muito caro, pastor. A Europa pagou um preço muito caro, pastor. Pastor racista, de intolerância religiosa. Deixa eu só cortar aqui. Esse pastor aqui, que vocês estão vendo, ele usou a fala de um outro pastor, inclusive afrodescendente do Rio Grande do Sul, que disse que o número de igrejas era pequeno no Rio Grande do Sul e que o número de centros de macumba era muito, muito extenso, não é? E que os gaúchos eram ateus e que Deus castigaria o Rio Grande do Sul. Esse cara de toupeira aqui, ó, esse pastor, está se aproveitando do momento agora e está relembrando a fala do pastor que já morreu, dizendo que o Rio Grande do Sul é um estado de bruxaria, feitiçaria e de macumba, não é? E seria essa a razão pela qual está passando por essa tragédia. É uma falta de ética, é uma falta de respeito, é um querer tripudiar em cima do choro, do sangue, da destruição dos outros, é um querer bater no peito que eu sou o super-homem, eu sou o cara da vez, eu sou o representante de Deus na terra. É um querer impor de forma forçosa, não é, o cristianismo indo-europeu, carcasiano ou caucasiano, não é? As quenás, aquela coisa do branco, e o negro, o preto, é sujo, é demoníaco, não presta. Safado, sem vergonha. A Europa pagou um preço há séculos atrás pelo cristianismo, que em nome de Jesus Cristo, que em nome de Maria Santíssima, matou milhões de pessoas, torturou, queimou, estuprou, abusou, decapitou. E não havia centros de candomblé, de umbanda, de religião de matriz africana. Bem como o senhor Martinho Lutero também fez a mesma desgraça, porque o judeu não quis se converter a Jesus Cristo. Então ele mandou matar, ele mandou queimar as casas dos judeus. Não foram os pais de santos e nem as mães de santos, seus hipócritas, safados, sem vergonhas religiosos, comedores de dinheiro das pessoas, mentirosos. Martinho Lutero escreveu a sua bula dizendo que o judeu era um cão sujo, imundo, era pior do que rato.
E hoje é considerado o pai do protestantismo. Pai do capeta, isso que ele é. Vamos continuar aí na mentira, na xaropada. Hoje a conta chegou. Então quer dizer que o cidadão é gaúcho, não é? Que não quer se converter, que não quer entrar na igreja evangélica e quer continuar a vida dele sem ir na igreja, trabalhando, pagando os seus impostos, pagando os seus funcionários, contribuindo para o PIB brasileiro, não é? Produto Interno Bruto, contribuindo para o trabalho, para a economia, dando emprego para as pessoas, dando comida, não é? Esse daí, porque não vai na igreja, não dá dízimo, então ele também é culpado, segundo esse boca aberta aqui, esse cara de Morsa, é culpado. E a conta chegou no Rio Grande do Sul. Veja o absurdo que esses caras têm de falar numa época, numa hora dessa, de falar uma besteira dessa, um besterol, uma coisa idiota dessa. Eu disse que não ia ficar nervoso, mas não tem como. Está na hora do obreiro. Esse aí é o pastor que morreu no acidente da TAM. Esse aí é o pastor gaúcho. E é ele que faz essa análise que ficou marcada aí na mente dos pastores e crentes pentecostais a vida inteira. Dá uma olhada no que ele vai falar, no absurdo que ele vai falar. E o gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. É vergonhosa a nossa situação. E nós acomodarmos, achando que está tudo bem. Não está, não está mal. O acomodar dele que está falando aí é não ter mais pontos de pregação, é não ter ponto de pregação, não ter filial. Ponto de pregação é quando as pessoas vão na sua casa, lá com a Bíblia debaixo do sovaco, e você entra na igreja deles, eles querem abrir um ponto de pregação. E dali vai abrir uma igreja na rua, na esquina, na viela, e assim vai indo. De quarteirão em quarteirão, vão tendo ponto de pregação para proliferar o número de igrejas filiais, regionais, e depois sede. É isso aí. Somos a menor Assembleia de Deus da Federação em termos percentuais. Onde o espiritismo mais cresce no Brasil é no Rio Grande do Sul. Onde mais casas de adoração a Satanás estão sendo implantadas nos últimos anos é no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo aí, gente? A narrativa. Tudo que não tiver de acordo com a visão evangélica, com o credo evangélico, é obra ou é coisa de Satanás. Tudo eles satanizam. Só não satanizam a mentira que eles cometem por detrás dos textos das Escrituras, com uma exegese e uma homilética completamente distorcida e mentirosa sobre o dízimo, oferta, voto, campanha. Isso não é do diabo, isso é uma bênção. Isso é do diabo, porque o diabo é o homem, suas emoções, sua carne, seus desejos, seus absurdos, suas loucuras, seus vícios, seus interesses, não é? Suas ganâncias, não é? Aí sim, isso é do diabo. Mas eles distorcem e quer colocar o Satanás, o diabo, o demônio nos irmãos, no ser humano negro, africano, em sua fé e em seu culto. Esse irmão deveria ter vergonha pela cor que ele era, pela etnia que ele pertencia, em se bandear para o lado do cristianismo branco, europeu e racista, e maltratar os seus irmãos de África, seus irmãos de ascendência, descendência, seus irmãos de pele negra, e falar uma bobagem dessa, uma coisa ridícula dessa. Certamente vivia do dinheiro dos dízimos, viajando pelo Brasil e pelo mundo. Isso é uma mentira, o que ele fala. Primeiro porque Satanás, no hebraico, não tem nada a ver com um ser de rabo e chifre, como esses mentirosos aqui, junto com a Igreja Católica, criaram e pegaram emprestado da mitologia sumérica, da mitologia babilônica e da mitologia grega, o tal do Minotauro,
Baalzebu, Moloque e tantos outros deuses lá, que eles faziam com cabeça de touro para simbolizar o poder do chifre, essas coisas. E daqui, esses religiosos tiraram a figura de Satanás para colocar medo no povo que não conhecia as histórias hebraicas, não conhecia a Bíblia, não conhecia, não é, de fato, as escrituras, porque não chegava nada na mão do povo. Então, esse tipo de cara aqui mentiu para a igreja até o último dia da sua vida. Mentiu para a igreja, mentiu para o povo, como eles mentem até hoje. Se não vir para a igreja, se não abrir igreja, se não for da Assembleia de Deus, se não for da Deus e Amor, se não for da Igreja Católica, se não for da Congregação, se não for do Brasil para Cristo, se não for da Universal, se não for do Testemunho de Jeová, se não for Mórmon, se não for da Igreja Presbiteriana, Batista, Mundial, Universal, Comunidade Paz e Vida, Renascer em Cristo, se não for da Bola de Neve, se não for, não é? Enfim, dessas empresas que tiram dinheiro e mentem e fanatizam as pessoas e trazem uma pregação racista, intolerante religiosa, não é? Chamando as outras igrejas, em especial porque são pretos, são negros, afrodescendentes, de Satanás, demônios, espíritos sujos, imundos. Se não for da igreja deles, então aí é do diabo, aí é perdido, aí é ateu. É essa a imposição da pregação. Vamos ouvir mais gororoba aí. Aonde? Os centros onde mais os demônios têm operado e têm aportado. São Leopoldo, Pelotas. Eis aí a dita cuja, eis aí a moça, não é? A que ama Jesus, a Michele Dias Abreu, que foi processada com base nas leis que eu li para todos vocês aí hoje, de intolerância religiosa, inclusive a última de 7.716, de 98, do Lula, incitar, não é? Fazer apologia, não é? Prejudicar, incitar que tal religião é do diabo, é do demônio, fazer apologia de que aquela religião trouxe mal ao gouro, desgraça, catástrofe, matou vidas lá no Rio Grande do Sul. É por isso que ela foi processada. Essa cínica, cara de pau, sabe? Essa Barbie da sociedade, burguesinha, filhinha de papai, sabe? Querendo se passar por pregadora do evangelho, deve comer um dinheiro lascado das pessoas que acreditam nela. E racista. Bom, você viu o que esse pastor falou, né? Agora, o que ele falou ficou marcado na mente das pessoas. Olha o que essa pregadora, evangelista, pastora, a Michele não sei das quantas, vai falar o absurdo e a falta de respeito com pessoas que estão mortas. O absurdo e a falta de respeito com mães que estão chorando, com crianças tremendo, traumatizadas. O absurdo que ela vai falar, fazendo apologia e incitação à intolerância religiosa, sabe? Querendo colocar a culpa em pessoas que têm a sua fé e que não mexe com ninguém, da Umbanda do Candomblé. Eu posso não concordar, eu posso não gostar, mas isso que eles estão fazendo é crime e eu vou mostrar para vocês aqui. E devem ser processados, devem pagar pelo que eles estão fazendo. Dá uma olhada. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele... Deus está descendo com a sua ira total. Dá uma olhada. É um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E... concordar, eu posso não gostar, mas vamos ouvir de novo que tinha uma ferramenta aqui fazendo barulho. Para vocês aqui. E devem ser processados, devem pagar pelo que eles estão fazendo. Dá uma olhada. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já
já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro. Engraçado, porque ela e eles não falam que a maior macumba é a corrupção na igreja. Que a maior macumba são os golpes, são os furtos, os roubos bilionários, né, em PECs, em emendas, favorecendo bancos, favorecendo empresários, né, favorecendo o mercado imobiliário, favorecendo o mercado de agricultura, do campo, de alimentação, né, de importação, exportação, favorecendo os bancos do Brasil e os políticos corruptos dessa nação, que deixam o povo na miséria, na fome, não é? Que a maior macumba é a dificuldade que criam para o empreendedor, para o empresário nesse país, para empregar mais pessoas e acabar com o desemprego, para investir mais em habitação e acabar com as pessoas que moram nas ruas. Hã? Sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto, infelizmente. Ué, mas muitos inocentes pagam, não é? Muitos inocentes pagam por isso. Eu não entendo isso, porque eu li esses dias, na palavra de Deus, em Ezequiel 18, que Deus não tem prazer na morte do inocente, que Deus não compactua que o filho pague pelo pecado, pelo erro, pelo crime do pai, e nem do pai pelo filho. Deus não compactua com isso. A morte de inocentes, que história é essa? É uma antítese, é uma contradição de toda a contextualização bíblica. Esse não é o Deus que criou os céus e a terra. Não caiam nessa conversa fiada, crentes, irmãos e irmãs da igreja, espirituais, de bom coração, de boa fé, de sinceridade, pentecostais. Não acreditem nisso. Não é Deus que está fazendo isso. É o homem. É o homem, é o político, é o empresário, é o grileiro, é o agricultor, é o que mexe com cabeça de gado, é o que mexe com pasto, é o que mexe com mineração, são eles que estão fazendo isso, é o que mexe com construção de condomínios, resorts, parques temáticos, destruindo a natureza. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. Não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão usando. Só tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para essa anta, dessa mulher racista, intolerante, religiosa. Não é que de Jesus, de Deus, de hebraico, de grego, não entende patavia nenhuma, não entende nada. É uma patricinha do mundo gospel, não é? E o que eu faço, hein, pastora? O que eu faço com o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos, nos seus finais, nos últimos versículos de Ezequiel 18, aonde lá, deixa eu ver se eu acho aqui, segura aí que eu vou achar aqui que eu tenho guardado. Ezequiel 18, 23, não é? Vou avançar um pouco, tá, gente? Porque a hora tá indo, eu tenho que trabalhar. Cadê aqui? Tá aqui em hebraico, tá vendo? Ezequiel 18, 23. O que está dizendo aqui? Ezequiel 18, 23 está dizendo assim: Reshapots repots mot rasha. Neon Adonai Yervir Chalo Bishvo Miderak Ravi Beravai. Ou seja, desejaria eu, diz Deus, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É uma pergunta. Diz o Senhor Yahvé, ou o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos maus caminhos e viva. Voltando lá. Como pode Deus não poupar a vida de inocentes, não poupar a vida de trabalhadores, não poupar a vida de agricultores, não poupar a vida de fazendeiros, não poupar a vida de professores, de médicos, não poupar a vida de velhinhos, idosos, avós, não poupar a vida de gado, não poupar a agricultura que mata a fome da maioria do povo brasileiro? Em sua estúpida, sua pregadora do inferno, sua branca, nojenta, intolerante,
religiosa. É isso que você é. Assim como a maioria dos pastores brasileiros dessa nação, dessa seita chamada Igreja Evangélica, esse sistema religioso. Que Deus é esse? Que não tem prazer na morte nem do ímpio, mas tem prazer na morte do inocente? Fala pra mim. Isso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Tá tendo as consequências aí. É o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Por que foi o Rio Grande do Sul? Por que não foi o estado de Santa Catarina? Olha, o que cometer tanto. Tudo bem. Vamos voltar aqui pra mim. Opa, deixa eu colocar aqui. Bom, agora deixa eu só colocar para vocês aqui o vídeo do padre, tá? O que o padre fez foi nessa mesma onda aí, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui o vídeo do padre. Vamos ver aqui, opa, histórico que eu tava vendo naquela hora. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver aqui na matéria, dá uma olhadinha nisso aqui. Só um minuto. Acho que eu tenho que sair daqui. Pronto. Agora sim, eu venho aqui. Eu acho que eu dei o vídeo do padre. O que o padre disse? Dá uma olhadinha que legal aqui, gente. Olha. Padre... Não é esse aqui. Oh, meu Deus. Só para vocês terem uma ideia como está a situação, né? A perseguição aí para cima do pessoal de matriz africana, que não mexe com ninguém, que está na dele, não é? Deixa eu só abrir aqui. Eu tenho que sair do YouTube, pronto. Sai do YouTube. Deixa eu só... Opa. É complicado, viu, gente? Um dia eu vou ficar bem, vou ter condições de ter um estúdio, de ter alguém que já vai editando para mim as coisas. Por enquanto, é assim. Então eu peço desculpa. Espera aí. Peço desculpa para você por não estar indo assim tão rápido. E quando o negócio teima aqui, não tem que passa a voltar. Eu vou ter que pegar em outro lugar aqui, peraí. Aqui. E pior que tava tudo aqui, ó, salvo, bonitinho, certinho, para mim colocar como eu coloquei à tarde. Aí quando você vem mexer, complicado, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, eu tô encerrando já, tá? Só vou digitar aqui rapidinho, vocês esperam um minutinho aí. Vamos ver se agora pega. Só preciso mostrar esse vídeo para você ver como que tá a situação, que não tá fácil. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver. Era só um minutinho, estou acabando. Ó, eu achei. Só que, dá uma olhada nessa frase aqui. O que você acha disso aqui? Você acha isso aqui étnico? Ou, perdão, você acha isso aqui ético? Para um padre que estudou 6, 9 anos no seminário, que o cara estudou religiões, ele estudou filosofia, teologia, psicologia. Você acha que está certo um padre fazer isso? Padre diz que o povo do Rio Grande do Sul abraçou a bruxaria ao explicar a tragédia. Que bruxaria é essa? É o padre Paulo
Silva, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, diz que a culpa por enchentes é do próprio povo gaúcho. Olha ele aí, olha a belezura aí, ó. E aí, vocês concordam com isso? A religião usurpando, a religião sendo oportunista e querendo culpar uma comunidade, querendo culpar uma fé, querendo culpar uma religião, sabendo que a culpa é dos políticos. É pura maldade. É uma pregação do inferno desses caras. Vamos ver se eu acho o videozinho dele aqui agora. Tem que carregar. O vídeo dele tá aqui. É isso que eu quero. Ó, então vai demorar um pouquinho até carregar o vídeo dele. Infelizmente. Daqui a pouco aparece o vídeo dele aqui. Vai subindo devagarinho. Achei o danado. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Eu vou aumentar aqui. Eu vou aumentar aqui. E agora vocês tirem a conclusão de vocês aí em casa. Vê se isso aqui tem lógica. Olha o que esse padre está falando aqui, ó, para o povo. Sacerdotes desabrigados, o povo desabrigado. Uma situação terrível. Mas eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Então quem faz, padre? Nós mesmos, às vezes, buscamos... Deus não faz, então quem faz? Tá certo, Deus não faz. Então, quando nós buscamos uma resposta que não encontramos na igreja, que só toma dinheiro, quando nós buscamos um conforto, um alívio, uma oração, uma prece, um conselho, na contramão do ideal de que Deus é branco e é cristão e é católico e evangélico, aí nós buscamos o mal, o capeta, o diabo que está lá na igreja, está lá na igreja de matriz africana, que são os centros de candomblé, de quimbanda e umbanda, não é? Então quer dizer que quando nós fazemos isso, nós buscamos maldições para nós mesmos e recebemos castigos cruéis, injustos, pesados, traumáticos, que matam milhões de pessoas? Que papo é esse, padre? Na fragilidade humana, coisas ruins para nós. Nós estamos aqui para rezar, porque é um povo que não está só fragilizado, precisando de água e de comida, isso sem dúvida muito importante, mas que agora está precisando também de força espiritual, porque perdeu a pouca que tinha. Nós precisamos buscar a Deus. E quando as pessoas vão buscar uma bênção do padre, não é? E quando as pessoas vão buscar uma graça, um aconselhamento, uma reza, uma oração, uma homilia, uma pregação, e elas recebem o que do padre? Recebem estupros, abusos de crianças, pedofilia, prostituição. Quando vocês saem no centro das grandes cidades e vão pegar os garotos de programa aí da cidade para levar para as casas paroquiais de vocês, para se deleitar no sexo, na pornografia. E aí? Por que o senhor não fala isso? Por que o senhor não critica e não condena as ações dos seus colegas de batina? Pregam tanto, criticam tanto, metem o pau na homossexualidade e a maioria é tudo gay. Tudo gay, como eu já vi com os meus próprios olhos na Casa Verde, lá na Zona Norte de São Paulo. Por que vocês condenam, criticam e fazem pior do que as pessoas? E aí, padre? Quantos milhões o Vaticano teve que pagar de indenização, não é? Os americanos que eram como essas crianças aqui, que o cardeal que fez a cerimônia fúnebre do Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, o cardeal que estava processado e deu um rombo desgraçado para o Vaticano, porque perdeu um processo na justiça americana, porque ele passou a vara
sabe? Passou a vara em dezenas de crianças que hoje, adultos americanos, sofrem sequelas e traumas que não apaga as estigmas, as cicatrizes do abuso sexual. Por que o senhor não fala isso? Hã? Por que o senhor não fala da maldade quando os padres pulam o muro, a cerca, ou entram nos conventos das freiras, que muitas vezes não são virgens coisa nenhuma, e estão lá transando, virando o olho, enganando o povo, a fé, mentindo com voto de castidade, sem contar com aquelas que parem os filhos, que abortam os filhos. Hein? Santo do pau oco. Quanto podemos achar? Invocar o seu nome. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Tá vendo? Estão atribuindo aos centros de macumba, às pessoas de religião de matriz africana, a desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que foi que eu acabei de ler na Lei 7.716 de 98? Incitar o povo contra a cor, contra a raça, contra a etnia é crime. Esse padre deve ser processado, deve ser levado a julgamento, como a Michele Dias Ribeiro. Está tendo a mesma narrativa. Isso incita as pessoas à perseguição. É uma campanha maldosa, é uma campanha covarde, é um marketing do inferno contra as religiões de matriz africana. Inteiro. Precisamos buscar a Deus, porque quando vier a adversidade, quando vier a dor, o que vai nos manter de pé é a fé. O sofrimento existe, faz parte. Ô padre, eu não sei se o senhor sabe do governo do Bolsonaro, hein? As pessoas estavam pegando comida na caçamba de lixo e na caçamba dos açougues que tinham por aí, pegando osso, costela só em osso, restos de pé, restos de canela, bicho morto nos lixões da vida, porque não tinha dinheiro, não tinha emprego para comprar comida, que estava tudo caro. O senhor se lembra disso? O que o senhor fez nesse tempo aí? A chuva, os terremotos, os alagamentos existem, em todos os lugares é assim. Mas o que vai determinar um povo ficar de pé ou prostrado na derrota é só a fé católica, né? É só a fé evangélica. Abraça com tanta mentira e com tanta hipocrisia. Para com isso, rapaz. Toma vergonha. Querer culpar um povo e uma fé pela desgraça do Rio Grande do Sul? Que é isso? Tenha coragem, seja homem, bata no peito e fala a verdade. Fala a verdade da corrupção política do Rio Grande do Sul. Fala a verdade da corrupção do Eduardo Leite, que não é do PT. Fala a verdade de que 20 prefeitos do Rio Grande do Sul, que não eram do PT, arrombaram, acabaram com os cofres públicos no Rio Grande do Sul e foram todos presos por corrupção política, seu covarde. É a fé. Então, sacerdotes desabrigados, o povo Bom, ufa, então é isso. Estou encerrando a live, tá bom? E que Deus possa abençoar todos vocês aí, dar entendimento, dar sabedoria. Eu termino essa live citando para vocês esses textos aqui da Torá, do livro de Levítico, não é? Eu não passo pano para ninguém, não passo pano nem para Moisés, não é? Que foi um ditador também, cometeu erros, crimes horrorosos e hediondos contra crianças, contra meninos, contra mulheres, contra outros povos, tá? E diz assim, ó, Levítico 19, 28. Siga esse princípio aqui. Lotikon velotitor et benei, a mega veraveta, lereakha, hamokha alin yahver. Ou seja, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mateus 22, 37 e 39. Em hebraico.
Vayomer Yeshua Elaiv Vehaveta, et Vehovavach Eloheicha, Levavechach Bechal, Nafeshchach Uvechach, Madechach Uvechal. E disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Segundo mandamento, ele vai dizer, Yerashenit lachach domach, ve'achavetach learechach hamokha. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Prestou atenção? Tem um detalhe aqui que um dia eu trago para vocês nessa questão de amar o próximo como a si mesmo. Tá bom? Mas deixo essa mensagem. E Tiago 1,27 vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: acolher os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, não é? Praticar o amor e a caridade. Eu termino essa mensagem dizendo que vamos pedir força ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul, vamos pedir força, não é, à Justiça Brasileira, não é, à OAB, ao Supremo Tribunal Federal, a quem de direito, para processar, para tirar do ar essas transmissões nojentas que fazem associação ao desastre em Mato Grosso do Sul, que matou centenas de pessoas. E eles estão jogando a culpa nos coitados, jogando a culpa nos inocentes, jogando a culpa no povo, na comunidade afrodescendente que está lá, jogando a culpa nos seus cultos, nos seus rituais. Isso é crime, isso é acepção de pessoas de religião, é intolerância religiosa, é preconceito, é discriminação, isto é racismo, querer jogar tudo nas costas de um povo que não está nem aí com a igreja evangélica e nem aí com a igreja católica. Eu vi hoje um outro vídeo do padre famoso do YouTube, Paulo Ricardo, que diz que a religião da macumba, o candomblé, a umbanda e a quimbanda, para o cristianismo católico, eles não fedem e não cheiram. O primeiro sentimento e posição é de indiferença. Cuidado, padre. Amanhã ou depois, o senhor pode precisar de um pulmão, de um coração, de um rim ou de sangue, de um pai de santo, de uma mãe de santo. A gente tem que parar com esse tipo de preconceito, de homofobia, xerofobia, racismo, intolerância religiosa. Sabe? A gente tem que tomar vergonha na cara e deixar a essência de Deus, do amor, da igualdade, crescer dentro de nós. Eu termino essa live desejando a vocês shalom, paz. Obrigado, Manuel Santos. Obrigado, Anne Vergaças. Claro que estarei orando por você e pelo seu irmão também, tá bom? E eu peço para vocês, inscrevam-se no meu canal do YouTube, me ajuda a crescer lá, por favor, e compartilhe o máximo que puder, porque agora o irmão bem aqui vai trabalhar como todo brasileiro, não vai ficar ganhando dinheiro mentindo, extorquindo, inventando e fazendo apologia ao ódio, à intolerância racial, à intolerância religiosa. Um abraço para todos vocês e muito obrigado.